Olá, prezados alunas, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui é o professor Fernando Cores. Vamos fazer aí nossa aula de dicas finais para iPhone, vestibular que está se aproximando, tá certo? Se avizinha aí do nosso tempo e vocês têm que ir bem preparados para essa prova, turma. O que é ir bem preparado para a prova? É você ter uma estratégia de prova, você tá bem aclimatado com os conteúdos, né? Sabendo bastante a parte de conteúdos e fazer uma boa prova, certo? Não precisa saber 100% dos conteúdos, né? Você tem que conhecer o seu edital, o seu conteúdo programático, mas com 70% de um conhecimento bem sólido, você consegue a sua aprovação aí na maioria dos concursos da área militar e outros concursos, etc. Perfeito? Então, nós vamos fazer aqui aí uma aula falando aí dos principais pontos sobre esta prova da EFON. A EFON a gente pode dizer que é uma versão um pouco mais light da prova da Escola Naval, tá certo? A prova da Escola Naval e da EFON provavelmente devem ser feitas ali pela mesma banca, já que são duas instituições que estão subordinadas à Marinha do Brasil, perfeito? Só que a prova da Escola Naval é um pouquinho mais difícil, porque o número de vagas é menor, é mais reduzido, porque vem alunos do Colégio Naval, certo? E da EFON tem duas escolas aí do CIAGA, né, em Belém e no Rio de Janeiro. Perfeito? Então você tem que ficar atento aí o que cai na EFON. Então nesta aula, turma, nós vamos falar aí sobre as estatísticas de assuntos da EFON. Vamos falar das dicas finais de progressões, limites e polinômios, que são os três assuntos, o top 3 da EFON, perfeito? Esse top 3 da EFON você tem que ficar ligado. Você pode até se espantar num primeiro momento, quando a gente fala assim, progressões é o assunto que mais cai. Por quê? Por que progressões é o assunto que mais cai? Porque, turma, progressões, ele acaba entrando em vários assuntos ali, números complexos, polinômios, geometria plana, geometria espacial, matrizes, determinantes. Então, acaba que progressões fluem em todos os assuntos, como, por exemplo, na física, né? Eu já dei aula de física para concurso da área militar, e eu sei que o assunto que mais cai qual é? Cinemática. Por quê? Porque tem cinemática em todos os assuntos, quer seja eletromagnetismo, eletrodinâmica, eletrostática, dinâmica. Dinâmica é um bloco em movimento, cinemática. Na eletrostática, uma partícula se movendo num campo elétrico. É cinemática. Perfeito? E progressões entra nessa seara desta maneira. Perfeito? Então, quais são os assuntos que mais caem na EFON nos últimos anos, turma? São os assuntos de progressões, limite, polinômio, que a gente vai tratar nessa aula. Em seguida, vem geometria espacial, função, trigonometria, matrizes determinantes. Depois, com menor frequência, mas caindo também, você sempre vai ter um assunto de combinatória, um assunto de probabilidade, geometria espacial, geometria plana, tá certo? Matrizes determinantes está aqui, mas sistemas lineares. Mas esses top 3 aí, às vezes tem duas questões numa prova que envolvem progressões, por exemplo. Perfeito? Então vamos ver o que a gente trouxe aí para vocês de dicas finais de progressões aritméticas. Ora, turma, progressão aritmética e progressão geométrica são duas sequências que elas são sequências recursivas, ou seja, recorrentes. A progressão aritmética é cada termo mais uma quantidade constante, que é a razão, e a progressão geométrica é cada termo é igual ao antecessor vezes uma quantidade fixa, que também é chamada de razão. O que você tem que saber? As fórmulas e as propriedades. Você tem que saber, turma. Quais fórmulas? A do termo geral, na progressão aritmética, o AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. E a soma dos termos. A soma de n termos de uma progressão aritmética é a 1 mais a n vezes n sobre 2. Perfeito? Além disso, turma, você tem que saber, uma dica bacana, é sobre a notação especial. Como é que você representa uma progressão aritmética? Em particular, se ela tem uma quantidade ímpar de termos. Você pode representar todos os termos em função do termo central, perfeito? Então, se uma PA tem 3 termos,
você pode representar ela como x, x mais r, x mais 2r. Ou x menos r, x e x mais r. Essa notação é muito interessante quando ele te dá a soma dos termos. Porque aí quando você somar aqui, você cancela o r, fica só com x, você descobre o x. Isso já te dá meio caminho no problema. Mas você pode usar a notação convencional, perfeito? Se ela tem 5 termos, a mesma coisa. Termo central, seu antecessor x menos r, o antecessor do antecessor, x menos 2r. Seu sucessor, x mais r, e o sucessor do sucessor, x mais 2r. Mas você pode representar também como primeiro termo, segundo termo, primeiro mais a razão, terceiro termo, primeiro mais 2 vezes a razão. Se forem 4 termos, turma, você pode usar essa notação especial também, utilizando para isso, então, o seguinte: x menos 3y, x menos y, x mais y e x mais 3y. Isso vai permitir você cancelar termos e ficar só com x. Nesse caso, a razão é 2y, ou y é r sobre 2, perfeito? Você tem que ficar atento só a este detalhe. Muito bem, turma. Progressões geométricas, a mesma coisa. Qual é o termo geral? É o A1 vezes Q elevado a N menos 1. Soma dos termos. A soma dos termos de uma série geométrica ou de uma progressão geométrica tem um detalhe, né? Se você soma N termos, isso é o A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1. Só que você pode ter a soma de infinitos termos em progressão geométrica, desde que a razão esteja no intervalo de menos 1 a 1. Nesse caso, a gente diz que a soma dos termos da progressão geométrica ela é convergente. Então, se o Q, a razão, está entre menos 1 e 1, e o N tende a infinito, ou seja, você tem infinitos termos, então você tem que o A1 mais A2 mais A3, infinita, essa soma infinita é A1 sobre 1 menos Q. Notações especiais. Para a obtenção de uma PG com 3 ou 4 ou 5 termos, é muito prática a notação seguinte. Da mesma forma, se tem 3 termos, você pode representar da forma convencional. X, xq e xq2. Ou você pode representar como x, x sobre q e x vezes q. Para 4 termos, x, xq, xq2, xq3, ou x sobre y3, x sobre y, xy e xy3. Nesse caso, quem é a razão, turma? Y ao quadrado. Então, y ao quadrado, porque quando você passa de um termo para o outro aqui, você está multiplicando por y ao quadrado. E para 5 termos, você pode representar por x, xq, xq2, xq3, xq4. Ou você pode representar termo central, que é o x, o antecessor x sobre q, o antecessor do antecessor x sobre q2, e o sucessor do sucessor, o sucessor e o sucessor do sucessor, xq e xq2. Perfeito, turma? Vamos fazer alguns exemplos para nós relembrarmos a aplicação de todos esses detalhes que aí estão. Por exemplo, ó, em uma progressão, questão da EFON, em uma progressão aritmética cujo número de termos é ímpar, a soma dos termos de ordem ímpar é 573. E a soma dos termos de ordem par é 549. Quanto vale a soma de 2 termos equidistantes dos extremos? Então, alguns detalhes aí. Primeiro, turma, a progressão aritmética ela tem um número ímpar de termos. Então, ela começa no A1, depois no A2, depois no A3, próximo termo, depois ela vai até o A2N, e o último termo, que é o A2N mais 1. Perfeito? Daí, pessoal, ele diz o seguinte: a soma dos termos de ordem ímpar. Então, olha, os termos de ordem ímpar e os termos de ordem par também formam progressões aritméticas. Turma, se eu tenho uma progressão de termos com ordem ímpar, quantos termos eu tenho? Se eu tenho uma progressão com a quantidade ímpar de termos, quantos termos eu tenho de ordem ímpar? Eu sempre vou ter um a mais que o termo de ordem par. Porque começa com ímpar, que é o A1, termina com ímpar, que é o A2N mais 1. Então, eu vou ter um termo a mais que um termo de ordem par. Então, se eu tirar um termo de ordem ímpar, empata.
quantidade de termos de ordem ímpar com quantidade de termos de ordem par. Se tem 2n mais 1 termos, se eu tirar 1, fica metade ímpar, metade par. Então, quantos ímpares nós temos? n mais 1 termos ímpares. Então, ímpares eu tenho n mais 1 termos. E termos de ordem par, n termos. Perfeito? Então, qual é a soma dos termos de ordem ímpar? A1 mais A2n mais 1. Vezes o número de termos, n mais 1. Sobre 2. E ele dá essa soma, 573. Se eu somo os termos de ordem par, eu vou somar o primeiro par, A2, com o último par, A2n. Mas eu vou somar n termos. Então, o primeiro mais o último vezes a quantidade de termos dividido por 2. Isso dá 549, está ali. Agora, turma, ele fala da soma de termos equidistantes dos extremos. Soma dos termos equidistantes dos extremos é o primeiro mais o último, é igual ao segundo mais o penúltimo. Ou seja, se eu pego dois termos equidistantes, eles são ambos de ordem par, ou ambos de ordem ímpar. O primeiro e o último é igual ao segundo com o penúltimo. Então, o primeiro e o último são ímpares, o segundo e o penúltimo são pares. Ou seja, turma, se o A1 mais A2n mais 1 é igual ao A2 mais A2n, então isso aqui é igual a isso aqui. E a gente pode chamar ambos de x. Ou seja, então nesse sistema eu tenho que x vezes n mais 1 sobre 2 é 573. E x vezes n sobre 2 é 549. Perfeito? Daí eu posso subtrair agora essas duas equações. Então, aqui já aplicando a distributiva, xn mais x menos xn sobre 2 é igual a 573 menos 549. Isso dá 24, né? Aí eu posso cancelar o xn com xn, então x sobre 2 é 24. Quanto que é o x, turma? 48. Então, a soma de termos equidistante dos extremos é 48. 48. Perfeito, turma? Letra C. Muito bem, meus jovens. Vamos ver mais um exercício? Os números que exprimem o cateto, a hipotenusa e a área de um triângulo, retângulo e isósceles estão em progressão aritmética nessa ordem. O cateto do triângulo e unidades de área. Perfeito, ó. Ele fala que isso é um triângulo, retângulo e isósceles aqui no problema. Então, vamos chamar de A. Quem é a hipotenusa? A raiz de 2. Qual é a área do triângulo? Ora, a área do triângulo é o produto dos catetos dividido por 2. Aí ele fala que o cateto, a hipotenusa e a área formam uma PA de 3 termos. Perfeito? Daí nós temos o que, turma? Se isso é uma PA de 3 termos, o termo central é a média aritmética dos extremos, ou 2 vezes o termo central é igual à soma do primeiro com o terceiro termo. Então, 2 vezes o termo central, que é a hipotenusa, a raiz de 2, que é a diagonal do quadrado, é igual a mais a ao quadrado sobre 2. A gente pode cancelar o a porque ele não vai ser zero. Então, vai ficar 2 raiz de 2 igual a 1 mais a sobre 2. Então, o a sobre 2 é igual a 2 raiz de 2 menos 1. Então, quem é o a? 4 raiz de 2 menos 2. Perfeito? Olha aí, letra C. Perfeito, turma? Muito bem. Excelente. Vamos ver mais um exercício? Observe as progressões aritméticas a seguir e assinale a alternativa que representa o 61º número, a se repetir em ambas as progressões. Turma, muito bem.
Vamos escrever essas progressões? Menos 1, 3, 7, 11, 15. Qual a razão aqui? 4. Então, qual o próximo termo? 19, 23. Perfeito. Vamos ver a outra progressão? 1, 4, 7. Então, o terceiro termo se repetiu. Qual a razão aqui? 3, né? Subtrai 2 termos. 10, 13, 16, 19. Perfeito. Ó, então, quem está se repetindo, turma? O 7 e o 19. Ó. Vamos ver quem se repete de novo? Agora aqui uma dica, né, turma? A razão da primeira PA é 4. A razão da segunda PA é 3. Então, você vai aumentar de 4 em 4. Tem uma hora que ela aumenta quanto? 4, 4, 4, 12. E a outra? 3, 3, 3, 4 vezes 12. Então, você concorda que 3 termos da primeira eu vou somar 12 unidades. E 4 termos da segunda eu somo 12 unidades? Aí, se tem um termo que coincide a primeira vez, qual o próximo a coincidir? É o primeiro termo mais 12 unidades. Então, a razão comum aí é o MMC entre as razões. Dessa forma, turma, os termos que se repetem são 7, 19, 31. Ou seja, os termos que se repetem formam uma progressão aritmética de razão 12. E ele quer o quê? O 61º. 61º, ele quer o A61. A61, usando a fórmula do termo geral, você vai sempre usar, por isso que eu destaquei ela nas dicas. O A61 é A1 mais N, que é 61, menos 1 vezes a razão. O A61, então, é o A1. Qual o primeiro termo a se repetir? 7. 61 menos 1, 60. 60 vezes 12, 720. 720 mais 7, 727. Beleza, é hora de ser feliz. Marcar o cartão de resposta. Saiu aqui letra E, mas é a letra D, né? Letra D. Perfeito, turma? Muito bem. Então, ó, uma dica aí. Termos comuns, a razão dos termos comuns é o MMC entre as razões das duas progressões aritméticas. Perfeito? Muito bem, turma. Vamos ver mais um exercício? Dado uma progressão aritmética na qual o primeiro termo é 12, então o primeiro termo é 12. A razão é 4. R é 4. O valor de n, se a média aritmética dos n primeiros termos, qual é o valor de n, né? Qual o valor de n, se a média aritmética dos n primeiros termos dessa progressão é 50? Turma, o que é a média aritmética? A média aritmética, eu somo os termos, divido pela quantidade. Opa, mas somar os termos, né? O primeiro mais o último, vezes n sobre 2, e eu ainda vou dividir isso por n. Então, a média aritmética é o A1 mais a n sobre 2. Só que ele deu 50. Então, você vai ter que o A1 mais o AN é 50 vezes 2. 100. Quem é o A1, turma? 12. Quem é o AN? É o A1 mais n menos 1 vezes a razão. 4, que é igual a 100. Então, ficaria 24 mais 4n menos 4 igual a 100. Então, fica 4n mais 20 igual a 100. Então, 4n é igual a 80. N igual a 20. Então, para a gente ter a média aritmética igual a 50, então o N tem que ser igual a 20. Resposta, letra C. Perfeito, turma? Muito bem. Vamos ver aí mais um exercício? O conjunto de todos os números reais que,
para os quais A1, A2, A3 formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão Q. Então, uma PG de razão Q, A1, A2, A3. Se é uma PG, turma, eu posso escrever A, AQ e AQ2. Além disso, com o primeiro termo 2. Então, A vale 2. Então, a PG, né, é 2, 2Q, 2Q2. Muito bom. E ele fala o seguinte, e representa as medidas dos lados de um triângulo, então ele quer o conjunto de todos os valores reais de Q, maior que 1. Ou seja, uma progressão geométrica crescente, e cujos primeiros 3 termos representam os lados de um triângulo. Nós sabemos, pela desigualdade triangular, turma, que num triângulo, qualquer lado é menor que a soma dos outros 2. Mas a gente pode representar que o maior lado é menor que a soma dos outros 2. Suponha que A é o maior lado, né? A maior que B, que é maior que C. A gente pode botar até assim. O maior lado aqui é o 2Q2. Então, 2Q2 é menor que 2Q mais 2. Aí eu posso dividir isso por 2 e passar todo mundo para o lado esquerdo. Fica aqui ao quadrado, menos Q menos 1 menor que 0. Então, é o sinal de um trinômio do segundo grau. Ele tem concavidade voltada para cima. Corto o eixo X nas raízes, aí o intervalo é aberto, né? Deixa eu colocar esse intervalo aberto para a gente não cometer equívocos. E à esquerda está a menor raiz, que é a menor raiz? É menos B menos a raiz de delta. O delta vai dar 1 menos 4ac. Então, dá 1 mais 4, raiz de 5 sobre 2. E a maior raiz, 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, aqui é positivo, negativo, positivo. Então, o Q é menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2 e maior que 1 menos raiz de 5 sobre 2. Turma, mas ele deu um detalhe aqui no enunciado, que é falar que o Q é maior que 1. Então, faça a interseção dessa condição com essa aqui. Ora, então, com isso, a gente acaba concluindo que 1 é menor que Q, que é menor que 1 mais raiz de 5 sobre 2. Então, Q tem que pertencer ao intervalo 1 mais raiz de 5 sobre 2. Perfeito? Intervalo aberto aqui também. Agora é hora de ser feliz, marcar o cartão de respostas. E é a letra B. Perfeito, turma? Muito bem. Então veja, ó, progressões aritméticas novamente com geometria, tá certo? É muito frequente esse tipo de problema. Vamos ver mais um problema, turma? Os números reais positivos A1, A2, AN formam nessa ordem uma progressão geométrica de razão Q. Nesse caso, é correto afirmar que a sequência logaritmo de A1, logaritmo de A2, logaritmo de AN. Então, ó, a gente tem uma PG. A1, A2, AN. A3, né? E o AN. Eles formam uma PG. Então, vamos dizer que é A1, A1, Q, A1, Q2, e o último termo é o A1, QN menos 1. Agora eu tomo os logaritmos. Logaritmo de A1, logaritmo de A2, que é o A1, Q, logaritmo de A3 e o logaritmo do AN. A1, QN menos 1. Turma, quando eu tenho uma PG e eu tomo os logaritmos dessa PG, eu vou ter uma PA. Perfeito? Por isso que ele fala aqui, ó, uma progressão geométrica? Não. Uma progressão geométrica? Não. Uma progressão aritmética. Então, você já sabe que é a letra B, D ou E.
Perfeito? Só basta a gente saber agora qual é a razão da progressão aritmética. Lembre-se que isso aqui é uma PA, então você tem que a razão é o segundo termo vezes menos o primeiro termo, né? Que o segundo termo é o A1 vezes Q. E menos o primeiro termo, que é o logaritmo de A1. Só que o logaritmo de A1 vezes Q é o logaritmo do produto. O logaritmo do produto é o logaritmo da soma. Menos o logaritmo do primeiro termo. Aí eu posso cancelar o logaritmo do primeiro termo, a razão. Logaritmo de Q. Então, eu já sei que é uma PG de razão log de Q. Uma PA, perdão, de razão log de Q. Só que ele quer saber, é uma progressão aritmética crescente ou decrescente. Ora, turma, muito simples, ó. Você tem que olhar para o gráfico do logaritmo. O gráfico do logaritmo é isso aqui, ó. 1 e 0. A razão é positiva se o Q é maior que 1 e negativa se o Q é menor que 1. Ou seja, se a razão da PA é positiva, a PA é crescente. Se a razão é negativa, a PA é decrescente. Então, a PA é crescente se Q é maior que 1. Tá certo, letra B. Vamos analisar as demais? Crescente se o Q está entre 0 e 1. Errado. Crescente desde que Q é maior que 0. Errado. Então, resposta letra B. A dica que fica aí é o seguinte: existe uma correspondência entre toda a PA e uma PG, certo? Essa PA são os logaritmos dos termos da PG. Perfeito? Vamos ver mais um exercício, turma. EFON. O limite da soma da expressão 3/4 vezes 1/4 mais 3/4 vezes 3/4 vezes 1/4. E aí prossegue. O que você está vendo aqui, turma? O primeiro termo é isso aqui. Ele nem fala nada, né? O segundo termo é isso aqui vezes essa quantidade. O terceiro termo é o anterior vezes a mesma quantidade que está aqui. Então, isso é uma progressão geométrica. Essa progressão geométrica tem primeiro termo 3 sobre 16. E qual é a razão? É 9 sobre 16, que é o 3/4 ao quadrado. Perfeito? E essa PG ela é infinita. Eu estou somando infinitos termos da PG. Eu posso fazer a soma de infinitos termos da PG. É um limite. Por isso que ele fala o limite dessa soma. Então, qual é o limite dessa soma? O limite, quando n vai para infinito, de Sn é o A1 sobre 1 menos Q. Quem é o A1, turma? 3 sobre 16. Quem é o Q? 1 menos 3 sobre 16. Então, aqui dá 3 sobre 16 vezes. Aqui embaixo vai ficar 13 sobre 16, que é 16 sobre 13. Podemos simplificar aqui, então isso dá 3 sobre 13. É hora de ser feliz. Marcar o cartão de resposta. Não tem, né? Será que eu errei essa conta ou as alternativas estão incorretas? Vamos só verificar, mas eu acho que as alternativas aqui, elas não estão corretas, né? A não ser que eu tenha errado a conta aqui. Mas vamos nos certificar. Bom, primeiro termo, perdão, turma. Não, tá certo. O primeiro termo é 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 4, 16. Depois a razão é 9 sobre 16. Perfeito. Não tem nada que mexer aí. Depois 9 sobre 16, né? Porque vai ficar 3 sobre 16. Depois mais 9 sobre 16 vezes 3 sobre 16. Mais depois 9 sobre 16 vezes 9 sobre 16 vezes 3 sobre 16. Então, daí, turma, você tem o primeiro termo é 3 sobre 16, o segundo termo é o primeiro vezes a razão, 9 sobre 16. Perdão, eu escrevi aqui 9 sobre 16, mas aqui, né, é 9 sobre 16. Então, aqui está certo, aqui que eu vou trocar. Perdão, eu escrevi 3 sobre 16.
Então, aqui é 9 sobre 16, 16, então dá 16 sobre 9 menos 16 menos 9, 7. Então, vai dar 3 sétimos. Opa, graças a Deus, hein? Que bom, hein, turma? Pode acontecer isso na prova, normal, né? É um pouco de distração. A razão era 9 sobre 16. Quando acontece na prova é terrível, né? Porque você vai estar um pouco nervoso e você não pode ver pode acabar não vendo o erro que você cometeu. Perfeito, turma? Vamos ver mais um exercício? Num quadrado de lado A, inscreve-se um círculo. Nesse círculo se inscreve um novo quadrado e nele um novo círculo. Repetindo a operação indefinidamente, tem-se que a soma dos raios de todos os círculos. Então, turma, você tem um quadrado. Esse quadrado tem lado A. Isso aqui vai formar uma PG infinita também. Ora, o quadrado tem lado A, o círculo tem raio A sobre 2. Ele quer a soma dos raios, então vamos pegar logo o primeiro raio, A sobre 2. Aí eu vou escrever um quadrado aqui. Qual é o raio desse quadrado, turma? Vai ser, então, A sobre 2, perdão, o lado desse quadrado. Ora, eu sei que a diagonal é o diâmetro desse círculo aqui. Esse círculo, eu sei que ele tem raio A sobre 2. A sobre 2, A sobre 2. Qual é o lado desse novo quadrado? Então, vamos fazer aqui uma tabela. Ó. O L1 é A. O raio desse círculo, A sobre 2. Aí nós temos o L2, que vai ser o L2. A diagonal é o A, perfeito? Que é o lado que é o raio, que é o diâmetro, né? Perdão. O diâmetro desse círculo, né? A distância é A sobre 2. Então, a diagonal é A. E lembrando que a diagonal é L raiz de 2. Se a diagonal é A, então, qual é, turma? O lado do segundo quadrado é raiz de 2 sobre 2. Então, L2 é A raiz de 2 sobre 2. Aí você tem o seguinte, né, turma? Você vai inscrever agora nesse quadrado um novo círculo. Eu vou fazer só mais um aqui, porque o desenho acaba ficando muito complicado. Qual é o raio desse novo círculo? Metade do lado do segundo quadrado. Então, vamos botar aqui R2, né? R2 é A raiz de 2 sobre 4. Perfeito, turma? Aí eu vou acabar formando uma progressão geométrica, né? E aí ele quer o seguinte, a soma repetida indefinidamente, a soma de todos os raios de todos os círculos. Ora, essa soma será A sobre 2 mais A raiz de 2 sobre 4 mais infinito. Aqui, turma, Q é a razão entre dois termos consecutivos. A razão entre dois termos consecutivos é A raiz de 2 sobre 4 dividido por A sobre 2. Multiplica a primeira pelo inverso da segunda. Cancela o A, dá a raiz de 2 sobre 2. Então, qual é a soma dos infinitos termos? A sobre 2 dividido pela razão. 1 menos raiz de 2 sobre 2. Então, vai dar A sobre 2 vezes o inverso da segunda, que é 2 sobre 2 menos raiz de 2. Aí eu posso simplificar esse 2 aqui com esse 2, né? E multiplicar. Vai ficar A que multiplica 2 mais raiz de 2 sobre 2. Que aí vamos racionalizar, né? Então, é A vezes 2 mais raiz de 2 sobre 2. Agora, a gente tem que escolher aqui a nossa alternativa correta, né? Você concorda comigo que é aqui a letra C, ó, porque eu multiplico aqui raiz de 2 por raiz de 2 dá 2, e aqui dá a raiz de 2, tá? 2 mais raiz de 2, A sobre 2. Ou seja, eu tenho que tirar a raiz de 2 em evidência aqui. A raiz de 2 sobre 2 sobra raiz de 2 mais 1.
porque raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, letra C. Eu sei, turma, aqui eu já dei uma abreviada no problema, porque a gente sabe que isso vai acabar dando um APG, mas você poderia fazer o terceiro termo aqui, tá certo? É o que eu não quis fazer, porque esse problema é clássico, né? Inscrição de sucessiva de figuras geométricas, né? Geralmente é um quadrado e um círculo, um triângulo equilátero e um círculo, e vai formar uma progressão geométrica decrescente, porque os raios e lados vão diminuir de forma progressiva e a mesma razão. Perfeito? Turma, agora vamos passar para o nosso segundo assunto, que é o assunto de limites, que também está dentro do edital na parte de cálculo. Cálculo, então, é limite, derivada integral. Mas o que cai predominantemente na EFON? Limites. Derivada integral, muitas vezes não cai, ou cai uma questão. Mas limite, todo ano você tem uma questão de limite. Vamos ver isso então, turma? Preste atenção agora. Muito bem, turma. Então vamos ver a parte do cálculo. Ok. No cálculo, o que cai predominantemente, como disse anteriormente, são os limites. O que é importante nos limites? Tem duas coisas que a EFON adora, assim como a Escola Naval, que são os limites fundamentais e a regra de L'Hopital. Limites fundamentais você tem basicamente dois. O limite trigonométrico, que é o limite do seno de x sobre x quando x vai para zero é 1. E o limite exponencial, que é o limite de x mais 1 sobre x elevado a x quando x tende a infinito, dá E. E o limite de 1 mais x, ou x mais 1 elevado a 1 sobre x quando x vai para zero. Perfeito? Então, isso, turma, te dá sempre o número E. Então, limite de 1 mais 1 sobre x quando x vai para infinito é igual a E. E o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x quando x vai para zero é o número E, número de Euler. E o limite trigonométrico fundamental, que é o limite do seno de x sobre x, que é igual a 1. Perfeito? Muito bem. E a regra de L'Hopital? Isso aqui, Escola Naval e EFON adoram, turma. Então você tem que estar bastante ligado nisso para saber quando usar o teorema ou regra de L'Hopital. Perfeito? Vamos olhar? Suponha que f e g sejam derivadas e que g' não é zero, ou seja, g' é diferente de zero, em um intervalo aberto I, que contém A, exceto possivelmente em A, ou seja, o número A, né, vai estar nesse intervalo aberto, a função é derivável e diferente de zero, a função g, nesse intervalo e exceto possivelmente no ponto A. Se o limite de f de x tende para A é zero e o limite de g de x quando x tende para A é zero, ou se o limite de f de x quando x tende para A é mais ou menos infinito e o limite de g de x quando x tende para A é mais ou menos infinito, ou seja, em outras palavras, a razão f de x sobre g de x é zero sobre zero ou infinito sobre infinito, então o limite de f de x sobre g de x quando x tende para A é o limite da razão entre suas derivadas, o limite de f' de x sobre g' de x quando x tende para A. Tá certo? Se o limite do lado direito existir, ou for mais infinito ou menos infinito. Perfeito? Então, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que você pode aplicar essa regra de L'Hopital indefinidamente. Perfeito? Vamos ver aí, então, exemplos sobre isso, turma? Ó, primeiro exemplo, EFON. O valor do limite seno de quinta, seno de 2x à quinta sobre 4x à quinta, quando x tende a zero. Você pode aplicar a regra de L'Hopital aqui? Pode. Pode. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Aqui é melhor a gente aplicar direto o limite trigonométrico fundamental. Né? Lembrando que o limite trigonométrico fundamental é o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero. Perfeito? Isso dá 1. Então, turma, ó, limite de... Aí eu tenho que transformar o meu limite dado nesse limite. Então, olha, observe que tem 2 expoentes 5 aqui. Então, eu posso escrever assim, ó.
1 quarto. Vou escrever aqui de novo, para a gente fazer passo a passo, né? Eu tenho isso aqui, né, turma? Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Isso aqui vai ser igual quando x tende para zero. Então, isso aqui vai ser o limite de 1 quarto. Na verdade, a gente pode fazer até melhor, né? Vamos fazer melhor? Fazer melhor é mais interessante. 1 quarto, então esse limite é igual a 1 quarto do limite de x indo para zero de seno de 2x sobre x à quinta. Perfeito, turma? Olha lá, está começando a aparecer aqui o nosso limite, porque eu já posso fazer o seguinte, ó. Isso é 1 quarto, então o limite de a elevado a n é limite do a elevado a n ao limite de a elevado a n. Ou seja, o que eu quero dizer, turma, é que isso aqui é o limite de x tendendo a zero do seno de 2x sobre x elevado à quinta. Estamos chegando perto do nosso limite, né, turma? O que falta para ficar igual? Tem que multiplicar e dividir por 2. Então, isso aqui, ó, é 1 quarto, abre parênteses, de 2 vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 2x sobre 2x. Quando x vai para zero, é elevado a quinta. Pronto, aí eu cheguei no meu limite fundamental, que é o limite do argumento sobre o argumento. Tá certo? Isso dá 1. Por que isso aqui dá 1? Porque quando x vai para zero, turma, o seno de x ele fica tão pequeno que ele se aproxima do x. Certo? O seno de x, se você olhar para o ciclo trigonométrico, é a projeção sobre o eixo vertical. Mas se ele ficar pequenininho, o arco fica igual a corda, né? A corda igual a ar. O que quer dizer isso? Por exemplo, você está ocupando uma superfície da Terra, certo? Você está ocupando aí, você está de pé ou está sentado sobre a superfície da Terra. A superfície da Terra não é esférica. Você está sentado sobre um arco da Terra. Mas observe, quando você olha para o chão, isso é o quê? Plano, reto. Por isso que tem os planiterristas, né? Os terraplanistas, que acreditam que a Terra é plana, mas na verdade você está sobre um arco. Mas o teu tamanho em relação à Terra é tão pequeno que você parece que está numa superfície plana, mas na verdade você está num arco. Perfeito, turma? Então o que vai dar isso aqui? Vamos esquecer as teorias geocentristas e terraplanistas, né? Então isso vai dar 2 à quinta. E isso aqui dá 1, porque é o limite trigonométrico fundamental. E quem é 2 à quinta, turma? É 32. 32 sobre 4 igual a 8. Muito bem. Resposta letra E. Perfeito, turma? Muito bem. O valor do limite é φ de novo. 1 sobre x menos meio sobre x ao quadrado menos 2. Então, esse é o limite da função racional. Quando você passa o limite de 1 sobre x menos meio sobre x ao quadrado menos 4, quando x vai para 2, isso é o valor numérico. Então, é meio menos meio sobre 4 menos 4. Isso dá 0 sobre 0. Quando dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, você pode fazer o quê? Regra de L'Hopital. Então, esse limite, turma, é a derivada de 1 sobre x. Agora, você tem que lembrar da derivada. 1 sobre x é x elevado a menos 1. Qual é a derivada disso? Abaixa o expoente, soma e subtrai uma unidade. Então, é menos 1 sobre x2. Então, a gente pode derivar, vai ficar menos 1 sobre x2, derivando, né? 1 sobre x. Derivada de meio, 0. Derivada de x2, 2x. Observe que quando eu faço isso, x tendendo para 2, eu tiro a indeterminação. Agora é só fazer o valor numérico da função racional. Então, é menos 1 sobre 2 ao quadrado sobre 2 vezes 2. Então, é menos 1 quarto vezes 1 quarto. Dá menos 1 sobre 16. Certo? Menos 1 sobre 16. Letra B.
Perfeito, turma? Então, deu 0 sobre 0, um infinito sobre infinito, regra de L'Hopital. Muito bem, turma. Olha aí, mais um limite trigonométrico fundamental. Lembrando que esse aqui é o limite exponencial, né? Vamos lembrar do limite exponencial? X tendendo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Mas é esse limite que eu tenho ali? Não. Observe que não é 1 sobre x, é 3 sobre x. Então, a gente tem que transformar. Então, como é que eu transformo aquilo ali? Para ficar bacana, para eu aplicar o limite exponencial fundamental. Vou ter que escrever 1 mais 1 sobre x sobre 3. Observe que o meu argumento agora, turma, passa a ser x sobre 3. Que é esse argumento aqui, ó. Então tem que aparecer aqui x sobre 3. Mas ali não tem x sobre 3, tem x. Então eu tenho que levar isso aqui a quanto? Ao cubo. Agora sim. Agora eu tenho o meu limite exponencial fundamental. Então como é que fica isso aí, turma? Fica limite de x tendendo a infinito de... Aí eu vou botar todo esse limite no cubo, né? Porque aí eu aplico as propriedades operatórias do limite, né? Propriedades operatórias, o limite de a elevado a n é o limite de a elevado a n, né? Quando a gente fala assim, parece que está falando a mesma coisa. Limite de uma potência é a potência do limite, é isso que eu quero dizer. Perfeito, turma? Muito bem. Quanto que dá isso aqui? Olha, esse é o limite exponencial fundamental, é elevado ao cubo. Perfeito? É hora de ser feliz, marca a letra E, de Euler, tá certo? Muito bem, turma. Excelente, né? Então, veja, isso é demais cobrado na prova da EFON. Vamos ver mais um exercício, turma? Olha aí, o valor do limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Muito bem. Então, isso aqui, né, passando o limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Então, vai dar raiz de 1 menos 1 sobre 1 menos 1, que dá 0 sobre 0. Opa, deu 0 sobre 0, o que a gente faz? Regra de L'Hopital. Ora, então vamos derivar, só que a gente tem que lembrar que raiz de x é x elevado a meio. Tá? A derivada de x elevado a meio. Então, é meio vezes x, diminui uma unidade do expoente, né? Então, vai dar x elevado a menos meio. Então, fica 1 sobre 2 raiz de x. Vamos aplicar, então, a regra de L'Hopital? Então, o limite de x tendendo a 1, turma, da raiz de x menos 1 sobre x menos 1. Qual é? Então, dá limite de x tendendo a 1. Qual é a derivada de raiz de x? 1 sobre 2 raiz de x. Derivada de 1, 0. Derivada de x, 1. Derivada de 1, 0. Então, agora é só aplicar o valor numérico. 2 vezes a raiz de 1. Meio. Olha que maravilha, hein, turma? Letra E. Veja que o teorema de L'Hopital facilita. Mas se você esqueceu, é só racionalizar, né, turma? Eu posso resolver isso aqui. L'Hopital é uma ferramenta maravilhosa, porque ela não permite que você trabalhe menos a álgebra, né? Você vai direto ao ponto do limite, porque o fator aqui importante é o cálculo do limite. Perfeito? Mas eu poderia ter feito assim, ó. Eu posso racionalizar essa fração, multiplicando pela raiz de x mais 1. Então, isso aqui ficaria limite de x tendendo a 1 de x menos 1
sobre x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Cancela isso aqui com isso aqui, né? Fica limite de x tendendo a 1 de 1 sobre a raiz de x mais 1, que é 1 sobre 1 mais 1, que dá meio. Veja, você tem ferramentas suficientes para acertar esses problemas da iPhone. Ou você pode fazer o limite racionalizando, fatorando, etc. Né? Dá até para fatorar, né, turma? Aqui a fatoração não é um método perfeito, porque você não sabe se o x é positivo ou negativo. Se bem que x está tendendo a 1, quando x está próximo de 1, o x é positivo. Então você poderia escrever isso aqui, ó, como uma diferença de quadrados, né? Limite de x tendendo a 1 de raiz de x menos 1 sobre raiz de x menos 1 vezes raiz de x mais 1. Porque isso aqui é uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Isso é a raiz de x ao quadrado. Então você pode cancelar isso aqui com isso aqui, ó, vai dar 1 sobre raiz de x mais 1. Passa o limite, isso dá 1 sobre raiz de 1 mais 1, meio. Perfeito? Então, veja, você tem várias maneiras de resolver esse tipo de problema. A regra de L'Hopital, ela te facilita. Eu aconselho até que você utilize ela na prova. Se você não está muito habituado a calcular o limite fatorando, etc., você pode estar ainda treinando. A regra de L'Hopital vai te favorecer na prova, porque vai te dar agilidade, velocidade e vai poupar tempo. Perfeito, turma? Olha aí, outro exemplo. Calcule o limite. Então, é o limite de x tendendo a 0 da raiz de 1 mais 2x menos raiz de 1 menos 2x sobre x. Quando x vai para 0, vamos passar o limite. Vai ficar raiz de 1 menos 2 vezes 0 menos raiz de 1, aqui é mais, né? Menos 2 vezes 0, sobre 0. Então, vai dar o quê? 1 menos 1 sobre 0, dá 0 sobre 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Então, turma, deu 0 sobre 0? Vamos fazer a regra de L'Hopital. Se não faz a regra de L'Hopital, fatora, né? Você fatora ou racionaliza, dá para fazer os dois. Incrivelmente, dá para você fatorar e dá para você racionalizar. Perfeito? Vamos racionalizar? Perdão, não vamos racionalizar, vamos aplicar a regra de L'Hopital, lembrando que é o seguinte, ó, 1 mais 2 elevado a x é 1 mais 2 elevado a x elevado a meio. Então, qual é a derivada disso aqui, turma? Vamos derivar isso aqui? Então, vai dar meio vezes 1 mais 2x elevado a menos meio vezes 2, porque aqui é a regra da cadeia. Aí que chega um pouquinho o problema da regra de L'Hopital. Muitas vezes você tem que aplicar a regra da cadeia, não pode esquecer isso. Porque você tem que fazer a derivada da função, depois a derivada da função mais interna, que é 1 mais 2x, que vai dar 2. Então, como é que vai ficar esse limite? Ó? Limite de x tendendo a 0 de meio vezes, aí a gente tem que escrever, ó, 2, certo? Que é a derivada da função mais interna, vezes 1 sobre a raiz de 1 mais 2x. Menos a derivada da segunda, que é a mesma coisa, ó, meio, isso aqui ficou grandinha, né, turma? Mas vamos ser resilientes. Sobre a derivada de x. Derivada de x é 1. Então, posso cancelar isso aqui com isso aqui com isso aqui. Perfeito, turma? Muito bem. O que sobrou? 1 sobre 1 mais 2x menos 1 sobre raiz de 1 menos 2x. Certo? Porque aqui deu 1, etc. Tudo certo. Vamos passar o limite agora? Limite é quando x vai para 0. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 2 vezes 0 sobre a raiz
menos 1 sobre a raiz de 1 menos 2 vezes 0. Então, dá 1 menos 1, que dá 0. Perfeito, hein? Certo? Dá até para a gente, deixa eu ver aqui. Mais 2x, 2x, x. Muito bem, turma. Vamos fazer esse exercício de novo? Porque deu 0, né? Eu desconfio aqui, mas a gente derivou o numerador, derivou o denominador. Vamos racionalizar para a gente ver? Turma, eu vou apagar aqui e vou fazer de novo, só para checar o teorema a regra de L'Hopital. Se eu não fosse aplicar a regra de L'Hopital, eu faria limite de 1 mais raiz de 1 mais 2x. Agora eu fiquei meio desconfiado da regra de L'Hopital. Mas ela funciona. Tem que funcionar aqui em todos os casos. Por isso que eu decidi fazer de outra maneira. Certo? x0 vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do numerador. 1 mais 2x menos raiz de 1 menos 2x. X que multiplica raiz de 1 mais 2x. O x já está ali, né? E aqui é mais. Fiquei desconfiado. Mas vai ficar aqui, limite de x tendendo a 0. Aí aqui é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Sobre. Porque sem a regra de L'Hopital, eu estou vendo aqui que não vai dar 0. Mas temos que ver. Mas ok, não tem problema. A gente checa aqui e vamos fazer de novo. Pode ser que eu tenha errado algo ali. Não é bom errar, né? Mas acontece. Então aqui vou cancelar 1 com 1. Vai ficar 4x, então vai ficar 4. Limite de 4 vai dar 2, né? Incrivelmente dá 2. Teve algum erro aqui na minha conta, aqui na regra de L'Hopital. Então, vai dar 4x aqui, então vai dar 4, sobre raiz de 1 mais 2x, provavelmente foi na derivada, ou eu devo ter esquecido ali. Agora, vamos passar o limite, né? Ali é mais, x tende... o x tende para 0, né? Tá, eu acho que eu já sei até que eu errei ali, mas tudo bem. Vai dar aqui 4 sobre 2, deu 2, olha aí, que perigo. Olha que perigo, turma. Fiz a regra de L'Hopital, achei 0. Fiz agora, racionalizando, deu 2. Agora eu vou ter que fazer a regra de L'Hopital de novo, né? Vamos fazer a regra de L'Hopital de novo? Então, primeiro eu tenho essa função aqui. 1 mais 2x. Vou fazer aqui com calma. Então, isso é 1 mais 2x elevado a meio. Então, vamos derivar agora. A derivada vai ficar meio vezes 1 mais 2x elevado a meio menos 1, que dá menos meio, vezes a derivada da função composta, que dá 2. Certo? Que é a derivada de 1 mais a derivada de 2x, que dá 2. Posso cancelar esse 2 aqui com esse 2. A derivada, então, deu 1 sobre a raiz de 1 mais 2x. Perfeito, turma? Muito bem. Agora, a derivada de 1 menos 2x. Engraçado que eu estou vendo que vai dar a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Limite x tendendo a 0 dá 0 sobre 0. Não, tem que dar a mesma coisa. 2x elevado a meio. Perfeito, turma? Então, vai dar meio vezes 1 menos 2x. Tá, esqueci aqui, turma. Olha um erro aqui. Já vi onde que eu errei.
É porque aqui quando eu fiz, eu esqueci um sinal. A derivada aqui, turma, não é 2, é menos 2. Perfeito? Ó, tem que tomar cuidado, esses detalhes são cruciais. Ó. Então, isso aqui vai dar menos 1 sobre a raiz de 1 mais 2x. Perfeito? Então, ó, fica o limite de x tendendo a 0 de... Aí vai ficar 1 sobre a raiz de 1 mais 2x mais 1 sobre raiz de 1 menos 2x sobre 1. Agora, perfeito. Ó. Então, aqui vai dar 2, vai dar 1 sobre 1, né? Porque aqui dá 0, então dá 1 sobre 1 mais 1 sobre 1, que dá 2. Perfeito, ó. Muito bem. Cuidado, hein, turma. Foi bom eu ter cometido esse erro para você ver como é complicado, às vezes, você perder um pouco a atenção. Eu perdi a atenção e acabei derivando errado aqui na regra da cadeia. Era para dar menos 2, eu coloquei mais 2. Aí, por isso que deu 0. Mas quando deu 0, eu desconfiei um pouco. Aquele limite esse limite não é para dar 0. Por isso que eu fiz de novo a regra de L'Hopital, mas ok, perfeito. Vamos ver mais um exemplo, turma? Olha, ó, calcule o limite de x tendendo a 1 da raiz cúbica de 2x mais 6 menos 2 sobre x menos 1. Vamos passar o limite, turma? Ó, esse limite aqui daria raiz cúbica de 2 vezes 1 mais 6 menos 2 sobre 1 menos 1. Raiz cúbica de 8 dá 2, então daria 0 sobre 0. Teorema de L'Hopital. Só que aqui agora é raiz cúbica. Vamos derivar essa função aqui? Ó, raiz cúbica de 2x mais 6. Então, é 2x mais 6 elevado a 1/3. Então, a derivada, né, o dy dx. Então, vai dar 1/3 vezes 2x mais 6 elevado a menos 2/3, porque é 1/3 menos 1, menos 2/3, vezes a derivada da base aqui, que dá 2. Certo? Derivada da função composta aí. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 2/3 vezes 1 sobre a raiz cúbica, certo? Porque o denominador aqui é 3, né? De 2x mais 6 ao quadrado. Perfeito aí, turma? Muito bem. Então, vamos fazer esse limite. Aquele limite ali, depois de aplicada a regra de L'Hopital, é derivada do numerador, 2/3 de 1 sobre a raiz cúbica de 2x mais 6 ao quadrado, certo? E, turma, a derivada do denominador é 1, né? Porque a derivada de x dá 1, derivada de menos 1 dá 0. Agora é só fazer o limite, né? 2/3 vezes 1 sobre a raiz cúbica de 8 ao quadrado, né? Porque vai dar aqui 2 vezes 1 dá 2, mais 6 dá 8. Raiz cúbica de 8 é 2. Então, vai dar 2/3 vezes 1 sobre 2 ao quadrado, 1/4. Que dá 1/6. Perfeito, turma? Letra A. Turma, vamos fazer esse exercício sem a regra de L'Hopital? Para a gente ver, porque eu tenho uma raiz cúbica. Você pode perguntar, professor, sem a regra de L'Hopital? Sem a regra de L'Hopital, eu teria que racionalizar. Como é que racionaliza isso? Eu teria que lembrar desse produto notável, ó, a ao cubo mais b ao cubo. Nesse caso ali seria a ao cubo menos b ao cubo, né? O a ao cubo mais b ao cubo, ou a ao cubo menos b ao cubo, tem a mesma fatoração, só vamos inverter os sinais, se for o caso. Então, é a menos b, que multiplica a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Observe, turma, que eu já tenho aqui o a menos b. Então, eu teria que multiplicar esse limite
por raiz. Então, ó, esse aqui é o A. Então, raiz cúbica de A ao quadrado mais o primeiro pelo segundo, que daria 2 raiz cúbica de 2x mais 6, mais o quadrado do segundo, que é 4. O denominador também multiplico por isso. Raiz cúbica de 2x mais 6 ao quadrado, mais 2 raiz cúbica de 2x mais 6, mais 4. Perfeito? Olha aí, fica um negocinho grandinho, né, turma? Então fica, ó, limite, aí aqui vai dar o cubo do primeiro, menos o cubo do segundo, sobre x menos 1, que multiplica raiz cúbica de 2x mais 6 ao quadrado, mais 2, que multiplica raiz cúbica de 2x mais 6, mais 4. Aí aqui vai ficar 2x menos 2, que eu posso tirar o 2 em evidência, né? Então fica limite de x tendendo a 1, tiro 2 em evidência, sobra x menos 1. Então, repetindo, turma, aqui fica 2x menos 2. Tiro 2 em evidência, fica x menos 1. Aí eu tiro aqui embaixo o x menos 1, que multiplica. Veja que é tedioso, né? Raiz cúbica de 2x mais 6 ao quadrado, mais 2 raiz cúbica de 2x mais 6, mais 4. Certo? Aí eu cancelo x menos 1, tiro a indeterminação, faço o limite agora, que é o valor numérico de x igual a 1. Então fica 2 sobre a raiz cúbica de 2x mais 6 ao quadrado, então é 8 ao quadrado, mais a raiz cúbica de 8 mais 4. Né? Fazendo x igual a 1. Então dá 2 vezes 1, 2 mais 6, 8. Então aqui vai ficar a raiz cúbica de 8 dá 2, então fica 2, sobre 2 ao quadrado, 4, mais 2 mais 4. Perfeito, turma? E aí eu acho que eu errei alguma continha aí, mas vamos ver. 2 ao quadrado, 4, mais 2, porque aqui vai dar 6, 10, né? Estou errando conta aí. Vamos ver onde que eu estou errando. Ah, tá, tem um 2 aqui fora, né? Ó. Tem um 2 aqui, porque ia dar um quinto, né, turma? Mas só que não dá um quinto. Aqui tem um 2 aqui, ó. Então aqui fica 4 também. Então fica 2 sobre 12, que é 1/6. Certo? Foi o que a gente tinha achado inicialmente quando a gente fez a regra de L'Hopital. Perfeito, turma? Muito bem, então tá aí. Você tem duas opções sempre a fazer, a regra de L'Hopital, ou você pode fatorar ou racionalizar, né? Dependendo da expressão. Perfeito, turma? Pratique, turma, isso para a turma aí para a prova, né, na nossa reta final, tá certo? Vamos passar para o terceiro assunto que mais cai na IFOM, que é a parte de polinômios, turma. Então, turma, vamos para o nosso terceiro item aí, dos itens mais recorrentes na prova da IFOM, que é a parte de polinômios. A parte de polinômios realmente cai bastante na prova da IFOM, turma. Então, você tem que prestar atenção em dois itens importantes, que é a divisão polinomial e as equações polinomiais em particular. Relações de Girard e também os teoremas sobre as raízes. Teorema da raiz racional, da raiz inteira, teorema das raízes complexas e o teorema de Bolzano. Perfeito? Vamos ver aqui alguns desses pontos. Primeiro, a divisão de polinomial, ou divisão de polinômios. Você tem um divisor, um dividendo, você vai ter um quociente e um resto. Perfeito? Daí, turma, a divisão só termina quando o resto é igual a zero ou tem grau inferior ao divisor.
Mas o importante mesmo dentro dessa divisão de polinomial são, então, os teoremas que envolvem o divisor quando este é um binômio do primeiro grau. A gente tem o teorema do Hess, o teorema de D'Alembert e o teorema que diz que se o polinômio p de x é divisível separadamente por x menos a e x menos b com a diferente de b, então p de x é divisível pelo produto x menos a vezes x menos b. Certo? O teorema do resto diz o seguinte: na divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau, o polinômio é divisível por esse binômio, certo? Se e somente se o valor numérico do polinômio para a raiz do divisor é zero ou é o resto, tá certo? Ou seja, resumidamente, falando mais claro, o resto da divisão por um binômio do primeiro grau é o valor numérico do polinômio para a raiz do divisor. Se a divisão é exata, você tem um teorema de D'Alembert, que diz que p de x é divisível por x menos a se o valor numérico do polinômio pela raiz, quando x é a raiz do divisor, isso é zero. Então, a divisão é exata, ou seja, que x menos a é um fator. Perfeito? E o terceiro teorema diz o seguinte: se p de x é separadamente divisível por x menos a e x menos b com a diferente de b, então p de x é divisível por x menos a vezes x menos b. E aí você tem um famoso teorema, ou algoritmo, ou método de Briot-Ruffini, certo? Que é a divisão quando o polinômio é do primeiro grau. Quando você tem equações algébricas, como eu falei, você tem que dar especial atenção às relações entre os coeficientes e as raízes, que são as relações de Girard, certo? Para uma equação de terceiro grau, a soma das raízes é o coeficiente do termo do segundo grau dividido pelo coeficiente do termo do terceiro grau, então é menos A1 sobre A0, A1 é o coeficiente do termo do segundo grau, A0 é o coeficiente do termo do terceiro grau. A soma dos produtos 2 a 2 é o termo do primeiro grau dividido pelo termo do terceiro grau, e o produto das raízes é o termo independente, o simétrico do termo independente dividido pelo coeficiente do termo de terceiro grau. Vamos ver algumas aplicações, turma? Para que o polinômio p de x, x à quinta, menos 4x4, mais 2x3, mais kx2, menos 3x, menos 2, seja divisível pelo polinômio q de x igual a 1 menos x2, o valor de k deve ser um número. Muito bem, aqui é esse teorema aqui, turma, ó, teorema 3. Então, esse polinômio é divisível por 1 menos x2, mas observe que 1 menos x2... é 1 menos x que multiplica 1 mais x. Certo? Então, eu posso fazer tanto p de menos 1 quanto p de 1, que esse polinômio tem que ser divisível. Vamos fazer o p de menos 1 ou o p de 1, né? Porque a raiz de 1 menos x é 1. A gente pode fazer p de 1 para facilitar. Então, isso aqui vai dar 1 à quinta, menos 4 vezes 1 à quarta, mais 2 vezes 1 ao cubo, mais k vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 1 menos 2. Isso tem que ser zero, pelo teorema de D'Alembert. Então, isso aqui dá 1, menos 4, mais 2, mais k, menos 3, menos 2, igual a zero. Perfeito, turma? Então, daqui, ó, mais 2 menos 2, nós vamos cancelar, ok? E daí vai dar menos 3, 1 menos 3 dá menos 2, menos 2 menos 4 dá menos 6. Então, dá menos 6 mais k igual a 0, k igual a 6. Certo? K igual a 6. Múltiplo de 6 é múltiplo de 6. Múltiplo de 12? Não, é divisor de 12. É áureo. Áureo ele quer dizer 1 mais raiz de 5 sobre 2. É primo? Quadrado perfeito? Não. E se fosse menos 1, turma? Se eu fizesse p de menos 1, teria que dar o mesmo valor. Observe que se é p de menos 1, aqui vai cancelar, né? Porque vai ficar menos 1, menos 4, certo? Menos 2, mais 3, menos 2. Né? E aqui dá k mesmo. Então, aqui daria menos 1. Aqui dá menos 4, então vai dar menos 5. Menos 5
mais 3 dá menos 2, aí ficaria menos 2, menos 2, menos 2, menos 6. Você pode fazer essa conta aí, vai dar menos 6. Perfeito? Vamos ver o segundo exercício, turma? O valor da soma A mais B para que a divisão f de x igual a x ao cubo mais ax mais b por 2x2 mais 2x menos 6 seja exata, aqui também a gente usa o mesmo teorema, turma. Ou talvez não, né? Não sei. Vamos fatorar aqui 2, que multiplica x ao quadrado mais x menos 6. Dá para fatorar isso aqui, turma? Porque a soma é menos 1, o produto é menos 6. Então, isso aqui é x mais 3 vezes x menos 2. Observe que 2 não é um divisor daquele polinômio, né? 2 é um número. Então, observe que esse polinômio é divisível por x mais 3 e por x menos 2. Isso significa que o f de menos 3 é 0 e o f de 2 tem que ser 0. Vamos fazer o f de menos 3? F de menos 3, então, vai dar menos 3 ao cubo, menos 27, menos 3a mais b igual a 0. E o f de 2? 8 mais 2a mais b igual a 0. Então, vai ficar menos 3a mais b igual a 27. E depois, 2a mais b igual a menos 8. Certo? Agora a gente pode subtrair. Então, vai ficar menos 3a menos 2a dá menos 5a, mais b menos b dá 0. 27 menos menos 8 dá 35, o a dá menos 7. Se o a dá menos 7, eu posso substituir aí em qualquer uma das equações, vou substituir na segunda. Então, vai ficar menos 14 mais b igual a menos 8. O b dá 6. Né? Porque é menos 8 mais 14, 6. Então, ele quer o valor da soma a mais b. A mais b, se tudo correr bem, é menos 7 mais 6, que dá menos 1. Olha aí, letra A. Perfeito, turma? Então, veja, já usamos aquele teorema 3 duas vezes, que diz que se P de x é divisível separadamente por x menos a e x menos b, então P de x é divisível por x menos a vezes x menos b. Perfeito? Muito bem. Turma, a gente teria outra maneira de fazer isso? Teria, era só dividir aquele polinômio por esse aqui, certo? Na tora. Veja que não vai ser uma tarefa tão fácil, mas dá para fazer. Né? A gente poderia tentar fazer. Mas aquele teorema salva a nossa vida. Né? Vamos tentar fazer? Ou seja, eu faria a divisão analítica. X ao cubo mais ax mais b. Vamos ver se a gente consegue ser feliz aqui também. 2x2. Observe, eu poderia tirar esse 2 aqui. Ele não vai fazer diferença. Eu poderia dividir com ele, né? 2x2, porque eu posso fazer essa divisão por 2 no final. Né? Como se eu tirasse o 2 em evidência, divido isso aqui, depois eu divido por 2. Divido esse por esse, depois divido por 2 novamente. Né? Mas seria assim, ó, x3 dividido por 2x2. É porque vai dar x sobre 2. X sobre 2 vezes 2x2. x3 passa para cá, menos x3. Mas também não vai ficar tão difícil, né? Porque aí fica 2x vezes x, dá x2, passa para cá menos x2. Menos 6 vezes x sobre 2 dá menos 3x, passa para cá mais 3x. Aí eu somo, fica menos x2 mais a mais 3x mais b. Aí eu divido menos x2 por 2x2. Vai dar menos meio. Menos meio vezes 2x2 dá menos x2. Passa para cá mais x2. Menos meio vezes 2x. Menos x. Passa para cá mais x. Certo? Menos meio vezes menos 6. Dá 3. Passa para cá menos 3. Aí eu somo aqui. E aqui vai ficar a mais 3 mais 1 x
mais B menos 3. Perfeito? Muito bem. Aí a divisão terminou? Terminou. Certo? A divisão, então, turma, ela terminou. Esse resto aqui tem que ser zero, porque a divisão é exata. Se o resto é zero, isso aqui tem que ser zero, isso aqui tem que ser zero. Então, ficaria A mais 4 igual a zero. A igual a menos 4. E o B menos 3 igual a zero. Aí o B igual a 3. Aí você vai somar A mais 4 menos 3 menos 1. Novamente, é o nosso resto. Observe que os coeficientes, eles deram diferente. É porque antes eu tinha dividido por 2. Se a gente dividir aqueles coeficientes, né? Porque eu não sei se você lembra, esse coeficiente aqui, ele dá 6, né? Dá 6 lá na divisão, eu não lembro agora. Também falhou a memória aqui. E aquele ali dá 7. Mas foi por causa da divisão por 2. Aí depois, quando a gente somou, né? Menos 6, menos 7, deu menos 1. Perfeito, turma? Muito bem. Vamos para o próximo problema. A divisão de um polinômio p de x por x menos 4 deixa resto 3. Por x mais 1 deixa resto 2. Deixa resto 8. E por x menos 2 deixa resto menos 1. O resto da divisão de p de x pelo produto x menos 4 vezes x mais 1 vezes x menos 2. Veja, turma. Esse aqui é um corolário daquele teorema 3, que a gente já utilizou 2 vezes. Perfeito? Muito bem. Nessa divisão aqui, então, eu tenho o seguinte, ó, p de x dividido por x menos 4 vai dar um quociente Q1 e um resto 3. O que significa isso? Significa que o p de 4 é 3. Guarda isso aí, turma. Porque aí eu faço x igual a 4, isso aqui dá 0, p de 4 igual a 3. O p de x dividido por x mais 1 dá resto 8. Aí eu tenho que o p de menos 1, isso aqui vai dar 0, vai dar 8. E o p de x dividido por x menos 2 deixa resto menos 1. Aí eu faço p de 2. P de 2 aqui vai dar 0. P de 2 igual a menos 1. Agora, eu vou dividir o p de x pelo produto desses divisores. X menos 4, x mais 1, x menos 2. E ele quer saber o resto. Mas só que esse polinômio é de que grau, turma? Esse polinômio é de grau 3. Então, o resto vai ser de que grau? Grau 2. AX2 mais BX mais C. Perfeito? Então, aí, turma, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai fazer P de 4, P de menos 1 e P de menos 2. Quando eu faço P de 4, isso aqui vai dar 0 e aqui vai dar 16A mais 4B mais C. Isso é igual a quanto? 3. Depois, o P de menos 1. P de menos 1 vai dar 8. Então, isso aqui vai dar A, aqui dá 0. P de menos 1 dá 0. Então, vai dar A menos B mais C, isso dá 8. E o P de 2 vai dar 4A, então P de 2. Isso aqui vai dar 0, porque P de 2, o x é 2, então fica 2 menos 2 dá 0. E aqui vai dar 4A mais 2B mais C. E isso dá menos 1. Agora a gente tem que resolver esse sistema aqui para achar o resto, né? Certo? Porque ele quer a soma dos coeficientes. Será que dá para fazer até uma combinação linear ali, turma? Não, a princípio não, né? Mas vamos resolver esse sistema? Ok,
Vou pegar aqui um slide em branco e vamos passar esse sistema para lá. 16A, 4B mais C igual a 3. 16A mais 4B mais C igual a 3. Depois, A menos B mais C igual a 8. A menos B mais C igual a 8. Depois, 4A mais 2B mais C. 4A mais 2B mais C igual a menos 1. Aí, turma, vamos subtrair. Vou subtrair essa equação dessa, né? Tanto faz subtrair em qualquer ordem, né? Então fica 16A menos A dá 15A, 4 menos B dá 5B, 3 menos 8 dá menos 5. Depois vou subtrair a segunda da terceira. Então fica A menos A dá menos 3A, menos B menos 2B menos 3B, C menos C dá 0, 8 menos 1 dá 9. Aí eu posso dividir por 5 a primeira equação, 3A mais B igual a menos 1, e posso dividir por 3 a segunda equação, menos A menos B igual a 3. Agora eu posso somar essas duas, né? Somando menos B mais B dá 0, fica 2A, menos 3 mais 1 dá 2. O A dá 1. Perfeito, turma? O A dá 1. Muito bem. Daí, como o A dá 1, nós vamos agora achar o B. Posso substituir em qualquer equação, né? Vou substituir na segunda. Então, 15A dá 15, mais 5B igual a menos 5. 5B igual a menos 20. B igual a menos 4. Agora a gente substitui na primeira. Quer dizer, na primeira ou na segunda ou na terceira. Tanto faz. Vamos substituir na segunda, porque fica A menos B, então é A menos B, né? Vamos escrever, ó, A menos B, então vai ficar menos com menos dá mais C igual a 8. Então C dá 3. Aí ele quer a soma dos coeficientes. Probleminha trabalhoso que envolve um pouco de sistema linear, né, turma? Você tem que ter atenção nas contas. Então, A mais B mais C é 1 menos 4 mais 3. Incrivelmente dá 0. Né, turma? Perfeito, deu 0. Olha aí, letra D. Caramba, problema bom, hein, turma? Que envolve aquele teorema 3, pessoal. O teorema 3, então, é o teorema que diz que se P de x é divisível separadamente por x menos A, x menos B, x menos C, x menos D, ele é divisível pelo produto desses termos. Perfeito? Vamos ver mais um exercício, turma? Ó, veja que cai muito essa questão dos divisores, né? Se P de x é x à quarta de divisibilidade, divisão de polinômios, x à quarta mais ax2 mais b é divisível por Q de x, x ao quadrado mais 5x mais 6, então o valor de A mais B, ó, de novo aquele teorema 3, turma. Muito recorrente esse teorema, 3x mais 5x mais 6. Então isso aqui é x mais 2, x mais 3. Então, veja, P de x tem que ser divisível por x mais 2 e por x mais 3. Pelo teorema do resto, então, o P de menos 2 seria menos 2 à quarta mais A vezes menos 2 ao quadrado mais B, isso é 0. Então, ficaria 4A mais B é igual, aqui dá 16, passa para lá menos 16. E o P de menos 3, que seria menos 3 à quarta, mais A vezes menos 3 ao quadrado mais B igual a 0. Então, aqui daria 81, aqui dá 9A mais B. E o 81 passa para lá, menos 81. Aí eu posso subtrair essas duas equações, né, turma? Vai ficar 4A menos 9A.
Dá menos 5A. Subtraindo. Mais B menos B, 16 menos 81, vai dar 65, né? Então, quanto que dá o A? 65 dividido por menos 5, menos 13. Agora eu posso substituir em qualquer equação. Vou substituir na primeira. 4A, então dá menos 52, mais B é igual a menos 16. Então, o B é menos 16 mais 52, que dá 36. Né? 36 mais 16, 52. O que ele quer, turma? O valor de A mais B. Então, é 36 menos 13, 23. Então, A mais B é menos 13 mais 36, que dá 23. Perfeito, turma? Muito bom, né? Vamos ver mais um exercício? Ó, após a determinação dos valores numéricos P de menos 1, P de 0 e P de 1, verifica-se que o polinômio P de x, x ao cubo mais x2 menos x menos 0,5 tem apenas uma raiz real, tem apenas duas raízes reais, tem três raízes reais todas do mesmo sinal, três raízes reais, duas positivas e uma negativa, três raízes reais, duas negativas e uma positiva. O que ele está explorando aqui, turma? Ele está explorando o teorema de Bolzano. Vamos fazer o P de menos 1? P de menos 1, então vamos fazer a conta aqui. Menos 1 ao cubo dá menos 1. São valores pequenos, né? Menos 1 ao quadrado dá mais 1. Menos 1 dá mais 1. Menos 0,5. Então, menos 1 mais 1 dá 0. 1 menos 0,5 dá 0,5. P de 0. P de 0 vai dar 0 ao cubo dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Menos 0 menos 0,5. Então, dá menos 0,5. E o P de 1? P de 1 é só a soma dos coeficientes. Então, é 1 mais 1 menos 1 menos 0,5. Dá tudo parecido, né? 0,5. Tá certo, turma? Então, o que a gente tem? Ó? Vamos fazer P de menos 1 vezes P de 0 é positivo ou negativo? É negativo, porque vai dar menos 0,25. E o P de 1 vezes o P de menos 1. P de 1 vezes P de 0, né? Vamos fazer na ordem. P de 1 vezes P de 0. P de 1 vezes P de 0 dá menor que 0, né? Muito bem. Então, o que significa isso, turma? Significa o seguinte, ó. Entre menos 1 e 0, eu tenho que ter uma raiz. E entre 1 e 0, eu tenho que ter outra raiz. 1 e 0. Certo? Muito bem. E o P de menos 1 vezes o P de 1 a gente não fez. P de menos 1 vezes P de 1 dá positivo. Certo? Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Vamos ver, o teorema de Bolzano diz o seguinte: se o P de A vezes P de B é menor que 0, existe um número ímpar de raízes entre A e B. Então, teoricamente, teria que existir uma ou três raízes. Só que o P de 1 vezes o P de 0 está dando negativo, turma. Então, eu tenho que ter um número ímpar de raízes nesse intervalo, 1 e 3. Como aqui eu tenho número ímpar, aqui o número ímpar, então eu tenho que ter uma raiz aqui e uma raiz aqui. Só que o que acontece, turma? Eu tenho que esse polinômio é de grau 3, então ele tem 3 raízes. As raízes complexas acontecem aos pares. Uma raiz complexa, se um número complexo é a raiz de um polinômio, seu conjugado também é a raiz desse polinômio. Então, essa equação tem 3 raízes reais. Então, tem uma raiz que é negativa e uma positiva. Só que eu já sei o seguinte, ó, apenas uma raiz real? Não. 2 raízes reais é impossível. 3 raízes reais todas de mesmo sinal? Não. 3 raízes reais, 2 positivas e uma negativa?
3 raízes reais, 2 negativas e uma positiva. Até agora eu tenho o seguinte, eu tenho uma raiz positiva e uma negativa. Como é que a gente faz, turma, para dirimir essa dúvida? É o seguinte, nós vamos ter que fazer aqui, primeiro é o seguinte, quem é o P de zero? P de zero é menos 0,5, então ela está aqui, ó, menos 0,5. Então, ó, o polinômio está fazendo isso aqui. Certo? Muito bem. Agora é o seguinte, quando o x tende a infinito, né, nós temos que esse coeficiente vai majorar, ou seja, o P de x, ó, é x ao cubo, que multiplica 1, mais 1 sobre x, menos 1 sobre x2, menos 0,5 sobre x3. Faz o x indo para mais infinito, turma. Para mais infinito, P de x vai para mais infinito. Por quê? Aqui é mais infinito, aqui é zero, aqui é zero, é zero. Agora faz x indo para menos infinito. O P de x vai para menos infinito. Certo? Então, turma, porque isso aqui vai para menos infinito, isso vai para zero, isso vai para zero. Então, o que acontece? Como o P de zero é menos 0,5, então, o P de x, quando ele vai para... o x vai para menos infinito, ele tem que estar indo para menos infinito. Então, ele vai ter que cortar o eixo x aqui mais uma vez. E aí tá certo, ele corta uma vez, corta aqui, corta aqui. Eu poderia procurar mais um valor, por exemplo, P de menos 2. O P de menos 2, o P de menos 3, se fosse menos 2, aqui daria menos 8, mais 4, né? Teria que buscar um valor aqui. Pronto, ó, o P de menos 2, porque vai dar menos 8 mais 4, menos 8 mais 4 dá menos 4, menos 4 mais 2 dá menos 2, menos 2 menos 2, menos 0,5 dá menos 2,5. Então, o P de menos 2 dá menos 2,5. Então, eu teria uma raiz entre menos 2 e menos 1. Então, eu tenho duas raízes negativas e uma positiva. 3 raízes reais. Duas positivas e uma negativa? Não. 3 raízes reais, duas negativas e uma positiva. Perfeito? Então, turma, aí nós estamos falando do teorema de Bolzano. Perfeito? Vamos ver mais um exercício, turma? Se o polinômio P de x igual a x2 mais bx mais c é divisível pelo polinômio Q de x igual a P de x mais q, então, olha aqui, ó, esse é um divisor do primeiro grau. Então, a gente extrai a raiz dele, Q de x é P de x mais q, igual a zero, então o x vai ser menos q sobre p. Agora a gente faz o p da raiz do polinômio. Menos q sobre p vai ser a vezes q ao quadrado sobre p ao quadrado, mais, aí aqui é menos q de p, né? Então é b vezes menos q sobre p mais c. Isso tem que ser zero. Aí a gente multiplica por p ao quadrado, né, turma? Então, se multiplica por p ao quadrado, vai ficar aqui ao quadrado menos bpq mais cp2 igual a zero. Aí, agora é só procurar a opção correta. Ó, já está na letra A aqui. Eu passo bpq para lá. Isso fica AQ2 mais CP2. Pronto, é a relação que nós queremos. Perfeito, turma? Vamos ver aí mais um exercício? Muito bem, assinale a alternativa que apresenta o polinômio P de grau mínimo com coeficientes reais, de modo que P de I é igual a 2 e P de I, 1 mais I igual a 0. Turma, isso aqui é a raiz. Então, se é raiz, 1 mais I é raiz, 1 menos I é raiz. Então, eu já tenho um polinômio de grau 2, certo? Então, ó, eu tenho que esse termo aqui, ó, x menos 1 menos i, ou x menos 1 mais i, é um fator do polinômio, e x menos 1 menos i é fator do polinômio. Aí eu tenho aqui
que é fator do polinômio esse produto aqui, certo? Que é um produto de conjugados, porque ó, é x menos 1 menos i, x menos 1 mais i. Então, isso aqui vai dar x menos 1 ao quadrado menos i ao quadrado. Então, isso aqui dá x ao quadrado menos 2x mais 1, né? Porque i ao quadrado é menos 1, menos com menos dá mais, então dá x ao quadrado menos 2x mais 2. Esse é um fator do polinômio. Só que, veja, o P de i não vai dar 2, porque P de i vai dar um número complexo, né? Porque vai dar, ó, P de i, aqui vai dar menos 1 menos 2i. Ele não vai dar 2, ele vai dar um número complexo. Então, eu tenho o seguinte, o nosso P de x, ele tem que ser o ax mais b, ou um x mais c, pode ser, né? Um x mais b, um x mais a, vezes esse polinômio aqui, ó, x ao quadrado, menos 2x mais 2. Menos 2x mais 2. Aí eu tenho que o P de i tem que dar 2. Então, vamos fazer o P de i. Vai dar AI mais B. I ao quadrado dá menos 1, menos 2i mais 2. Isso dá 2. Então, vai ficar o quê? Ó? AI mais B. Aí, a gente faz essa conta aqui, vai dar menos 2i mais 1 igual a 2. Aí, a gente pode passar dividindo ou pode multiplicar. Vamos passar dividindo? O AI mais B é igual a 2 sobre menos 2i mais 1. Vamos multiplicar pelo conjugado, né? Aí eu vou escrever aqui, ó, isso como 1 menos 2i, para facilitar aqui a nossa visualização apenas. Então, é 1 menos 2i. Multiplico por 1 mais 2i, 1 mais 2i. Então, vai ficar 2 mais 4i, já vou multiplicar aqui, sobre o produto de conjugados. Então, o quadrado do primeiro, 1, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo vai ser 2i ao quadrado, então vai dar menos 4. Então, é 1 menos 4 dá 5. Certo, turma? Então, aí eu tenho a igualdade desses polinômios. O A, desses números complexos. O A é a parte imaginária, né? Então, vai dar 4/5. E o B é a parte real, 2/5. Certo, turma? Vou apagar aqui para a gente escrever o nosso polinômio. Você tem o vídeo, né? Vou só apagar essa primeira parte aqui. Se você ficar em dúvida, dá uma retrocedida aí no vídeo. Só para a gente escrever o nosso polinômio, para a gente não sair dessa página aqui. Acho que aqui já é suficiente. Quem é o nosso polinômio, turma? Nosso polinômio P de x é a 4/5 de x. Aí eu posso tirar até em evidência. Não posso tirar 2/5 em evidência? Vai ficar o A, vai ficar 2, né? Então, eu vou tirar 2/5 em evidência. 2/5 em evidência. Sobra o A. Então, se eu tiro 2/5, fica 2. 2x mais 1. Vezes o outro polinômio, que é x ao quadrado menos 2x mais 2. Vamos ter que multiplicar, né? Então, eu já sei que pode ser a letra B ou a letra C, se eu não errei a conta, né? É fatal, né? Errar a conta, mas espero que não tenha errado. Então, vai ficar, ó, 2x3. Aí, vamos para o termo em x2, que é menos 4x2 mais x2, menos 3x2. 2x3 menos 3x2. 2x3 menos 3x2. Desempate vai vir no menos 2x. Porque mais 2 é no final. Então, o termo em x é 4x menos 2x. Né? Multiplicando isso aqui, 4x, subtraindo isso aqui, 2x. 4x menos 2x dá 2x. Mais 2. Pronto. 2x3 menos 3x2 mais 2x mais 2. Letra C.
Muito bom aí, turma. Mais um exercício aí de conta, né? Você tem que fazer conta. Então veja que essa parte de polinômio da EFON está se mostrando um pouco trabalhoso. Enfim, turma, com isso chegamos aí ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado aí essas dicas finais de revisão, esses exercícios, refaçam os exercícios, né? Façam aquele sprint final aí para a prova de vocês que se aproxima. Desejo sucesso total na prova, turma, perfeito? Que vocês sejam felizes e consigam aí a aprovação tão sonhada nas escolas militares. Forte abraço a todos, até a próxima aula. Tchau, turma! Tchau!